No ano de 1940, um governo totalitário, extremista, obriga prisioneiros em campos de concentração a falsificarem milhões de libras esterlinas. O plano é contrabandear todo esse dinheiro para a Grã-Bretanha, inundar o sistema financeiro e destruir a economia do país. Algo que poderia ajudar a Alemanha a vencer aquela guerra. Depois que todas as notas falsas são colocadas em malas, elas são transportadas por trens para seus destinos. Em uma noite de bombardeios, as funcionárias de uma importante fábrica de armas em Birmingham, na Inglaterra, são obrigadas a continuar trabalhando enquanto aviões alemães atacam a cidade. Como é aniversário de uma das operárias, as mulheres cantam parabéns e até acendem uma vela para celebrar. Porém, o momento de alegria dura pouco. Uma bomba atinge a fábrica diretamente, provocando uma explosão devastadora que destrói o prédio instantaneamente e mata todas as trabalhadoras. Enquanto isso, Tommy vive isolado no campo. Antigamente, ele foi o líder dos Peaky Blinders, a gangue mais poderosa da Inglaterra, mas agora leva uma vida solitária, dedicando seus dias à escrita de sua biografia. Na manhã seguinte, seu assistente, Johnny, o informa que Birmingham, sua cidade natal, foi bombardeada. Tommy não demonstra reação alguma. Johnny também conta que encontrou uma mulher fugindo da cidade. Ela o reconheceu dos velhos tempos e perguntou se ele sabia o que havia acontecido com Tommy, chamando de rei de todos os ciganos. Johnny respondeu que ele havia se retirado do mundo para escrever. Enquanto trabalha em seu livro, Tommy ouve o telefone tocar. Ao sair da mesa para desligá-lo, percebe alguém correndo pelo quintal de sua propriedade. Após alguns segundos de tensão, ele bate na mesa com irritação e decide investigar. Do lado de fora, encontra um lenço vermelho preso em um galho. Mais tarde, enquanto escreve, revela que tem sido constantemente assombrado por visões de sua filha falecida. No entanto, o lenço é real e ele não consegue explicar como foi parar ali. Incomodado com aquilo, decide pendurá-lo no túmulo de seu irmão. Algum tempo depois, sua irmã Ada aparece para visitá-lo e conta tudo o que aconteceu na fábrica destruída. Ela quer que Tommy volte para Birmingham e ajude a família, mas ele recusa. Diz que ainda está lutando contra seus próprios fantasmas e não consegue retornar. Ada o repreende, lembrando que ele mal vê os filhos. Tommy responde que nunca foi realmente um pai de verdade. Mesmo frustrada, ela continua atualizando sobre a situação. Seu filho, Charles, está servindo na linha de frente no norte da África. Já Duke, seu outro filho, tornou-se o novo líder dos Peaky Blinders. O problema é que ele está colocando a gangue em sérios problemas. Ada teme que ele acabe enforcado pela lei ou linchado pelos moradores da cidade. Tommy insiste que mudou completamente desde a morte do irmão e que não pode voltar àquela vida. Em Birmingham, bombeiros e policiais trabalham entre os escombros da fábrica destruída. Nesse momento, os Peaky Blinders aparecem. Os policiais sabem que não podem fazer nada para impedi-los. A gangue arranca a porta principal e começa a recolher todas as armas que sobreviveram à explosão. O proprietário protesta imediatamente, mas Duke o informa de que possuem autorização do inspetor-chefe da polícia da cidade. Em seguida, entrega o dinheiro ao homem. Mesmo assim, o dono continua reclamando para os policiais. Então, Elijah, o braço direito de Duke, anuncia que qualquer pessoa que tentar interferir será identificada e terá sua família espancada. O proprietário afirma que não tem medo deles. Duke responde derrubando-o com um golpe. Os funcionários da fábrica reagem, mas os Peaky Blinders os atacam também, vencendo a briga com facilidade. Assim que ninguém mais tenta interferir, a gangue termina de recolher todas as armas que consegue encontrar. Pouco depois, Ada retorna à cidade e leva seu filho Carl até a fábrica. No entanto, os trabalhadores imediatamente a criticam por ter coragem de aparecer ali, já que os Peaky Blinders apenas agravaram toda a situação. Em um pub, Duke se encontra com um agente extremista chamado Beckett. O homem lhe entrega uma amostra de dinheiro falsificado e explica que existem 350 milhões de libras prontas para serem colocadas em circulação na economia britânica. Para isso, eles pretendem utilizar as gangues do país. Se os Peaky Blinders aceitarem participar da operação, receberão uma comissão de 20%. No entanto, também precisarão estar preparados para a anarquia que virá em seguida. Beckett acrescenta que seus superiores esperavam negociar diretamente com Tommy. Irritado, Duke dispara
contra uma janela e atinge um carro estacionado do lado de fora, enquanto deixa claro que agora é ele quem está no comando. Quando Beckett pergunta se ele estaria disposto a trair o próprio país, Duke responde que sim. Beckett então afirma que ele precisará provar essa lealdade naquela mesma noite. No dia seguinte, Tommy ouve um barulho dentro de casa e imediatamente pega uma arma para investigar. Sobre uma mesa, encontra um bilhete com uma mensagem simples: siga as janelas abertas. Ele faz exatamente isso até encontrar Kaulo sentada, lendo seu livro. Tommy aponta a arma para ela, mas fica completamente surpreso ao perceber que a mulher é praticamente idêntica à falecida mãe de Duke, Zelda. Kaulo explica que é irmã gêmea de Zelda e que ainda conversa com ela através de sonhos e sessões espíritas. Segundo ela, Zelda a enviou com uma mensagem urgente. As duas são ciganas e Duke está se envolvendo com pessoas perigosas que acabarão destruindo o povo cigano. Se Tommy concordar e impedir o filho, ela promete ajudá-lo a encontrar paz interior. De repente, Johnny invade a sala armado, acreditando que existe um intruso na casa. Para sua surpresa, Tommy o informa que Kaulo é convidada deles. Mais tarde, em particular, Johnny alerta que ela costuma explorar mães enlutadas, alegando entrar em contato com os filhos mortos na guerra. Ele teme que a mulher também esteja manipulando Tommy, mas suas preocupações são ignoradas. Naquela tarde, Duke verifica seus porcos e guarda alguns objetos em um depósito. Nesse momento, Ada aparece e o confronta por causa do ataque à fábrica. Ela também pergunta sobre os animais. Duke afirma que o matadouro foi atingido e que está apenas cuidando deles temporariamente. Ada não acredita na explicação, então ele revela que está vendendo medicamentos. Ela imediatamente se lembra de que o hospital teve seu estoque roubado e ameaça denunciá-lo. Mesmo assim, Duke responde que ninguém é capaz de pará-lo. Depois disso, Ada procura um velho amigo que costumava trabalhar para Tommy. Ela conta tudo que Duke vem fazendo e diz que está pensando em procurar a polícia. Pede que ele testemunhe a seu favor, mas o homem se recusa. Na opinião dele, enfrentar Duke apenas colocará todos em perigo. Além disso, acredita que somente Tommy tem autoridade suficiente para detê-lo. Enquanto isso, Tommy entra em sua adega e deixa uma garrafa cair. Ouve um barulho repentino. Imediatamente, uma visão nos seus dias nos túneis da linha de frente durante a guerra toma conta de sua mente, confirmando que ele sofre de um severo transtorno de estresse pós-traumático. Em seu livro, ele escreve que trouxe a guerra para dentro de casa. Para conseguir dormir, precisa fumar constantemente. Mais tarde, Tommy é acordado por Kaulo, que traz consigo o lenço vermelho e pergunta sobre seu irmão. Ele se recusa a falar, mas ela continua insistindo, alegando que, na verdade, é Zelda utilizando o corpo da irmã. Quando Tommy demonstra descrença, Kaulo afirma que o lenço foi deixado por sua filha e que também conversou com seu irmão falecido. Como prova, repete exatamente as palavras que Tommy havia dito diante do túmulo. Agora, intrigado, ele exige mais explicações. Porém, Kaulo diz que só revelará mais coisas se ele concordar em ajudar Duke. Tommy insiste que não é mais aquele homem. Em resposta, ela se oferece para ajudá-lo a recuperar a pessoa que foi um dia. Os dois acabam compartilhando um momento íntimo, enquanto Kaulo menciona o antigo esconderijo secreto onde Tommy e Zelda costumavam se encontrar, usando isso como mais uma prova de suas alegações. Quando tudo termina, ela afirma que seu irmão não o culpa pela própria morte e que todos acreditam que Tommy simplesmente desistiu da vida. Tentando interrompê-la, Tommy revela a verdade. Seu irmão roubou seu carro e ele foi atrás dele. Naquela noite, havia muita neblina. O homem havia fumado demais e, em meio à confusão, acreditou que Tommy fosse o próprio diabo. Durante a luta, acabou morrendo acidentalmente. Kaulo tenta confortá-lo. Diz que ele precisa aprender a desapegar. Não pode salvar sua filha nem seu irmão, mas ainda existe tempo para salvar seu filho. Naquela mesma noite, Birmingham é bombardeada outra vez. As pessoas correm para os abrigos antiaéreos e Ada aproveita a oportunidade para reunir os moradores. Ela quer deter Duke e afirma que precisará do testemunho deles para levar o caso à polícia. Ao mesmo tempo, Duke se encontra com Beckett e Virgil, o vice-chefe da Liga Fascista Britânica. Virgil ajudará a espalhar o dinheiro falsificado por todo o país. Então, deseja discutir os detalhes da operação. Duke apresenta seu plano de utilizar 3 barcos de canal para recolher o dinheiro, impressionando os presentes. Beckett revela que recebeu informações
indicando que Virgil é um traidor e, portanto, não pode ser confiável. Sem hesitar, Duke atira nele. Virgil tenta rastejar para longe, enquanto sangra, mas Duke dispara novamente. Beckett, porém, ordena que ele descarregue todas as balas. Depois do assassinato, Duke fica visivelmente abalado. Beckett o tranquiliza, afirmando que trabalha para pessoas extremamente poderosas e que ele estará protegido. Em breve, Duke deverá levar os barcos até Liverpool para recolher o dinheiro. Por enquanto, sua tarefa é se livrar do corpo. Assim que Beckett vai embora, Duke quebra uma garrafa em um acesso de raiva e logo depois entrega o cadáver aos porcos. Em Liverpool, os navios carregados de malas cheias de dinheiro falso finalmente chegam ao porto. Na manhã seguinte, Tommy acorda sozinho na cama com um lenço vermelho ao seu lado. Depois de devolvê-lo ao túmulo do irmão, finalmente toma uma decisão. Veste suas roupas antigas, pega o carro e anuncia que está voltando para Birmingham. Johnny fica extremamente preocupado, considera a ideia uma loucura e se oferece para acompanhá-lo. Enquanto isso, Duke desperta após passar a noite com uma mulher. Ao perceber que ainda está usando as roupas de Virgil, decide queimá-las. Nesse instante, Beckett aparece mais uma vez e conta o que Ada fez no abrigo. Ele quer que Duke a elimine antes que ela procure a polícia. Por fim, Beckett admite que sente vergonha do próprio filho, mas afirma que ficaria orgulhoso de Duke se ele fosse seu verdadeiro herdeiro. Galera, e antes da gente continuar, vai deixando aí o seu like. Se você estiver gostando, se inscreve aí no canal para dar aquela força. Não se esquece, deixa o seu like e faz a sua inscrição, que isso vai ajudar bastante pra gente permanecer aqui na plataforma e melhorar cada vez mais a qualidade aqui do nosso trabalho. E vamos continuar. Depois disso, Duke segue Ada e Carl pela cidade. Em determinado momento, ele se esconde dentro de uma cabine telefônica, de onde teria o ângulo perfeito para atirar. Porém, seus sentimentos pela própria família o impedem de apertar o gatilho. Tomado pela frustração, ele desconta a raiva, quebrando o telefone. Mesmo assim, continua acompanhando Ada à distância. Pouco depois, ele percebe um carro parado perto dela. Quando Beckett sai do veículo, Duke grita para avisá-la. Infelizmente, já é tarde demais. Beckett dispara várias vezes contra Ada, finalizando-a, e em seguida rouba a bolsa que continha todos os testemunhos. Antes de partir, ele encara Duke e diz que o rapaz não o deixou orgulhoso. Carl entra em desespero diante da cena, enquanto Duke apenas observa, sentindo-se completamente impotente. Na estrada, Tommy para o carro ao ter uma visão do fantasma de Ada. O encontro faz com que ele compreenda imediatamente que sua irmã está morta. Minutos depois, ele chega ao local do crime e um policial informa que Duke está ligado ao assassinato. Tommy, então, envia Johnny ao necrotério para vigiar o corpo de Ada, enquanto ele resolve o restante. Ao entrar em um pub, Tommy interrompe a música e pergunta onde está Duke. Os frequentadores imediatamente o insultam e o confrontam por sua postura. Quando a situação está prestes a sair do controle, Elijah percebe quem ele é e avisa a multidão. Todos recuam, exceto um soldado que não reconhece o nome de Tommy e aponta uma arma para ele. Sem hesitar, Tommy coloca uma granada dentro da camisa do soldado. O homem sai correndo em pânico e explode do lado de fora. Em seguida, Tommy pega a arma dele e destrói a vitrola com um tiro, obrigando Elijah a levá-lo até Duke. No depósito, Duke está arrumando algumas coisas para partir, quando Tommy aparece e o joga na lama. Em seguida, pega várias sacolas de remédios e começa a atirá-las contra ele, enquanto o repreende por ultrapassar todos os limites. Depois de chutá-lo, Tommy ouve a explicação do rapaz. Duke admite que não conseguiu matar Ada porque ainda é leal à própria família, porém diz que continua pecando porque o pecado foi a única herança deixada por seu pai. Tomado pela raiva, Duke ataca Tommy. Os dois começam uma luta brutal na lama. Tommy o domina facilmente e o força a revelar tudo sobre Beckett e seu plano. Depois disso, Tommy segue para o necrotério. Ele pega a arma de Johnny e manda o amigo embora. Sozinho, conversa com o corpo de Ada. Diz que deveria ter retornado quando ela pediu ajuda. Também admite algo que o atormenta há anos. Matou o próprio irmão. E aquilo não foi um acidente. Ele estava bêbado, consumido pela raiva e desejava se livrar dele. Mesmo carregando esse peso, Tommy promete que, depois de tantas tragédias na família, algo bom surgirá de todo aquele sofrimento. Quando sai do necrotério, está chorando. Assim que pisa do lado de fora, encontra Beckett. Os dois começam um intenso tiroteio. Cavalos entram em pânico, enquanto todos os homens correm de um lado para o outro, tentando encontrar cobertura. Durante a troca de tiros, Beckett tenta convencer Tommy de que seu líder extremista, lá na Alemanha, está certo
ao querer eliminar o chamado sangue ruim da sociedade. Ele argumenta que destruir um país com dinheiro falso é bem melhor do que fazer isso com bombas. Quando fica sem munição, Beckett usa os cavalos como cobertura e foge. Tommy monta em um deles e cavalga pelas ruas de Birmingham, sendo recebido pelos moradores como um rei que finalmente voltou. Enquanto isso, Duke afoga sua culpa no álcool dentro de um pub. Kaulo o visita e conta que o espírito de Zelda sempre acreditou que Tommy e Duke trabalhariam juntos um dia. Segundo ela, aquela é a oportunidade de fazer a coisa certa. Antes de partir, Kaulo entrega uma bala a Duke e diz que, depois que derrotarem os extremistas, ele deverá matar Tommy. Se Tommy morrer, Duke poderá se tornar o novo rei cigano, exatamente como sua mãe sempre desejou. Ao sair do pub, Kaulo encontra Tommy e diz que Duke irá ajudá-lo. Tommy responde que antes precisa conseguir uma carroça cigana. Lá dentro, Duke joga uma moeda para decidir seu destino. Pouco depois, Tommy entra e serve uma bebida para os dois. Os dois finalmente chegam a um acordo e decidem unir forças para eliminar Beckett. Momentos depois, familiares e amigos se reúnem para o funeral de Ada. Seu corpo é colocado dentro de uma tradicional carroça cigana, ao lado de fotografias e lembranças. Tommy ateia fogo na carroça e observa as chamas consumirem tudo enquanto tenta suportar a dor da perda. Naquela mesma noite, Duke liga para Beckett para avisar que Tommy está vindo atrás dele. Apesar disso, continua disposto a ajudá-lo. Beckett promete pagar 70 milhões para que o plano seja concluído. Enquanto isso, Tommy observa as cinzas da carroça funerária quando recebe a visita do chefe do estaleiro, conhecido como Stagg. O homem fornece informações detalhadas sobre um armazém suspeito e sobre barcos atracados nas docas. Quando Duke chega, Tommy o apresenta ao aliado e surpreende a todos ao anunciar que decidiu confiar no filho. Juntos, eles elaboram um plano usando todas as informações disponíveis. Tommy pretende utilizar o antigo túnel de Waterloo. Stagg explica que ele foi fechado depois que metade da estrutura desabou. Mesmo assim, Tommy garante que encontrará uma forma de entrar. Durante a viagem para Liverpool, ele continua escrevendo seu livro. Em uma das passagens, afirma que Duke deveria ser seu herdeiro natural. Porém, a missão daquela noite serviria como um teste definitivo para revelar quem o rapaz realmente é. Por fim, Tommy encontra a entrada bloqueada do túnel e pede ajuda a Kaulo. Os parentes dela começam imediatamente a cortar o portão com ferramentas. Enquanto esperam, Tommy pede que Kaulo leia sua mão. Ela fala apenas sobre acontecimentos do passado. Quando ele pergunta sobre o futuro, ela responde que naquela noite ele finalmente encontrará a paz que tanto procura. Tommy então saca sua arma e admite que sabe que ela deseja finalizá-lo desde a primeira vez que apareceu em sua casa. Ele a chama de mau presságio. Kaulo responde que, se Tommy não matar Duke, será Duke quem o matará. Enquanto Tommy entra no túnel, Duke conversa com Beckett. Ele revela as rotas dos barcos e informa que terão poucas armas para se defender. Beckett transmite tudo aos soldados alemães. Logo depois, aviões alemães começam a bombardear a região. As explosões fazem partes do túnel desabarem, prendendo Tommy sob os escombros. Mesmo assim, ele não desiste. Determinado, cava com as próprias mãos até conseguir se libertar. Nas docas, os soldados alemães observam a chegada dos barcos e imediatamente abrem fogo contra Stagg. Porém, esse era exatamente o plano. Stagg aciona diversos explosivos antes de saltar na água. Ao mesmo tempo, dentro do armazém, Beckett percebe que Duke o enganou. Furioso, aponta uma arma para ele. Duke responde que sua moeda mandou desobedecer o pai, mas que ele decidiu desobedecer a moeda e fazer as coisas da forma certa. Nesse instante, uma explosão sacode o armazém. Beckett é derrubado e Duke aproveita para fugir. Pouco depois, Tommy finalmente consegue chegar ao local. Os Peaky Blinders cercam o armazém e iniciam um enorme tiroteio contra os soldados restantes, eliminando todos sem misericórdia. Tommy também derruba vários inimigos. Durante o confronto, encontra Duke, que pergunta por que ele demorou tanto. Irritado, Tommy responde que só está ali porque a mãe dele pediu ajuda e manda o rapaz sair dali. Logo depois, Tommy posiciona uma mina terrestre entre as caixas de dinheiro falso. A explosão destrói toda a operação dos extremistas e acaba de vez com um plano de sabotagem. Ao ver tudo ruir, Beckett entra em seu carro e acelera diretamente na direção de Tommy. O antigo líder dos Peaky Blinders permanece parado, esperando por ele. Beckett
atira 2 vezes em seu estômago, mas Tommy responde com um disparo certeiro na cabeça dele. Mesmo finalizado, Beckett continua avançando dentro do carro desgovernado. Tommy abre os braços, preparado para aceitar o próprio destino. Porém, Duke o empurra para fora do caminho e o veículo colide contra uma parede. Ferido e cercado pela gangue, Tommy entrega uma arma a Duke e pede que ele termine aquilo. A princípio, Duke se recusa, mas Tommy insiste de forma demasiada. Com lágrimas nos olhos, Duke finalmente aperta o gatilho. Os Peaky Blinders se despedem do seu líder enquanto Duke chora. Tommy morre recitando um poema. Após sua morte, a gangue proclama Duke como novo rei cigano. Sua primeira ordem é simples: queimar todo o dinheiro falso que ainda restar. Algum tempo depois, Kaulo recolhe o livro escrito por Tommy e o entrega a Duke. A gangue se reúne ao redor de uma carroça contendo o corpo do antigo líder, fotografias da família e as últimas notas falsas. A carroça é incendiada e todos permanecem durante horas ao redor da grande fogueira, prestando uma despedida digna ao homem que mudou suas vidas para sempre. E assim termina o filme Peaky Blinders, O Homem Imortal, filme do ano de 2026 do gênero drama e ação. Galera, e a nota desse filme lá no IMDb é nota 6,5, 6.5. Já sua avaliação no Rotten ficou com 90% dos avaliadores, enquanto que 80% dos espectadores, terminando assim com 4.5 estrelas no ranking final. Já a nota aqui do canal Filmes em Resumo para o filme Peaky Blinders The Immortal Man, ou O Homem Imortal, é nota 7. Galera, confesso para vocês, eu ainda não terminei de assistir o seriado, mas é um seriado que eu gosto bastante. Peaky Blinders certamente é uma excelente série e que ficará marcada na história, com uma atuação brilhante de um dos meus atores favoritos da atualidade, e eu não tenho dúvida que também é o de vocês. Cillian Murphy, escrevam esse nome, esse cara é fera. Dá pra acreditar que ele já tem 50 anos, parece jovem ainda, não é? Parece que tem 30, no máximo 40, mas o homem já tem 50. E o cara é uma máquina. Já tem cenas dele gravando a parte 3 do filme Um Lugar Silencioso. Um filme também que eu gosto muito, que ele trouxe um toque especial lá na parte 2. Excelente pedida. Mas voltando ao tema dos Peaky Blinders, gosto muito do seriado, não terminei de ver. Eu esperava um pouco mais desse filme, confesso a vocês, mas ele entrega ali uma finalização, mais ou menos, mas ok, dá pra assistir. Não é aquela coisa em termos de ação, é mais focado ali na história, na dramaticidade dos personagens, e tem toda aquela aura de nostalgia, né, com o fim do seriado. Toda aquela aura de retorno dos velhos tempos, retorno aos nomes, e é bem interessante. Não acho aqui que algumas decisões de roteiro foram acertadas, né? Tem aquela história ali do Tommy com o filho dele, Duke, e eu achei um pouco anticlímax, que basicamente os personagens ficaram muito em torno ali de um certo espiritismo, de uma coisa mais voltada ali ao misticismo, acho que essa é a palavra mais correta. Eles têm decisões muito mais baseadas em superstições do que outras coisas, né? Do que decisões mais inteligentes, propriamente ditas, o que a gente tinha muito no seriado. Eles tinham sim superstição, aquele misticismo cigano, tudo mais, era interessante, mas os personagens tinham aquele afloramento masculino de tomar decisões bem interessante, que deixava tudo ainda melhor. Aqui eu acho que faltou um pouco, mas tudo bem, essa é a minha opinião. E esse filme conta com atores renomados, atores de ponta. Aqui tem muitos atores aqui de peso, como o próprio Barry Keoghan, o Cillian Murphy, que é uma fera, como já foi citado anteriormente, Rebecca Ferguson, que tá sempre muito bem nos papéis que ela faz, dentre muitos outros, que eu não vou citar aqui, porque senão eu vou passar um tempo aqui só falando dos atores. Mas enfim, isso aqui é uma excelente pedida ali para um sábado meio de chuva, um sábado frio, quem sabe ali um domingo meio devagar. Interessante. E para você que assistiu o seriado, finalizou tudo e já assistiu esse filme, me conta aí o que você achou. Você gostou? Você tinha gostado da série? O que você achou desse filme? Achou bom? Vai me dizendo aí nos comentários. E já vai me contando aqui o que você mudaria nesse roteiro. Esse filme aqui ficou do seu agrado? Você achou que foi uma boa finalização para fechar essa história aí da temível, destemida gangue dos Peaky Blinders? Conta pra mim qual é a sua opinião, que eu quero muito saber. Galera, pra você que ficou até aqui, eu acho que você já está inscrito. Se não tiver, se inscreve aí no canal. Já vai deixando aí o seu like. Não custa nada, custa 1 segundo só da sua vida e vai ajudar a gente aqui bastante para dar aquela força e a gente permanecer aqui entregando material de qualidade. E eu vou indo nessa. Eu sou o Victor e eu espero vocês aqui pra gente assistir juntos o próximo filme. Valeu, galera, é nóis, fui!